Nicola, o Casares, se eu não me engano, é o primeiro presidente do São Paulo na história a ganhar dinheiro para ser presidente do clube. Aí ele aluga o estádio, sendo que a multa muitas vezes tem jogo decisivo. Você falou uma verdade. Eu não sei se o Casares é o primeiro, mas o Casares é remunerado. Ele ganha na casa dos 27 mil reais por mês. É possível até que com alguns reajustes o salário dele já esteja batendo na casa dos 30 mil. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque ele ganha 30 mil que o São Paulo não vai deixar de alugar o estádio para colocar dinheiro em caixa. E aí, Igor, a gente precisa lembrar que o São Paulo passa por muitas dificuldades financeiras. O São Paulo fechou com quase 300 milhões de reais de prejuízo no ano passado. Se a gente critica muito o Corinthians teve um déficit de 181 milhões. O do São Paulo foi de 289, tá? Então, alugar o estádio é mais uma fonte de receita. O Erlon Sampaio está por aqui, o Marcos Alves também, Jorge Nicola, indica que o Luiz Obeldia deve ficar até dezembro com essa vitória. O Marcão é um dos poucos que garante a permanência do Zubeldia, custe o que custar. Dá para dizer que o Zubeldia já correu mais risco. E eu, se fosse o Zubeldia, eu torceria muito para que o Dorival se acertasse com o Corinthians, porque o Zubeldia perderia um fantasma importante. Eu falei agora há pouco sobre a vontade do Vasco em vencer também para que mantenha o Carille. Isso vale também no São Paulo. O São Paulo tem insistido no Zubeldia, não é porque há convicção no trabalho dele, não há. Tanto que o Belmonte já pensou no Campeonato Paulista em trocá-lo pelo Fernando Diniz. Mas a grande verdade é que hoje o Zubeldia, dentro da realidade do São Paulo, é uma opção interessante do ponto de vista financeiro. Se o Dorival for para o Corinthians, o São Paulo perde o seu plano A para repor ou suceder o Zubeldia. E aí, numa sequência ruim de resultados, o Zubeldia pode até ser demitido, mas a opção pro lugar dele talvez não seja a melhor na visão do torcedor, porque o São Paulo voltaria a insistir nessa história de Fernando Diniz, tá? O Cauã escreve assim: boa noite, Nicola. Eu defendo que o Zubeldia não deveria ser demitido. Que técnico aceitaria usar os moleques da base? Não cobrar reforços e receber um salário de 1 milhão por mês? O time evoluiu. Bom, Cauã, ele tá usando a base, mas a fórceps, né? Na base de muita pressão, houve a necessidade de reclamar forte para que isso acontecesse. Senão, ele não teria usado a base, tá? Ele percebeu que corria risco de demissão, por isso ele começou a usar os moleques. E tá muito claro que se o Ferreira, se o Alves e outros tivessem jogado mais minutos no Campeonato Paulista, eu imagino que eles estivessem numa situação, numa condição de moral até maior agora. Vocês concordam comigo? Você vai dando minutos para esses moleques no Campeonato Paulista. Eles vão se afirmando, vão ganhando confiança. Eles chegariam no Brasileiro maiores, mas, enfim, antes tarde do que mais tarde, né? Boa noite, Nicola. Como é que tá o São Paulo e o Marinax? De Gamers, tá praticamente fechado, mas é difícil também pedir paciência para torcedor, né? Mas é que é um processo bem lento e gradual. Há muita coisa que precisa ser fechada, ajustada, até na questão burocrática, né? Contrato, imagina o tamanho do contrato entre as partes. Mas o Marinax já deu ok para a negociação, o São Paulo também já havia avançado e entendido que o Marinax é a melhor opção de mercado. Vou até fazer uma revelação de bastidor. Uma pessoa muito próxima, amiga íntima do Edu Gaspar, me contou que o Edu já dá o negócio como fechado. O Edu é o CEO dos clubes do Marinax. Ele ainda não pôde ser anunciado porque está cumprindo um aviso prévio, desde que saiu do Arsenal. Mas a partir do momento que esse aviso prévio for finalizado, aí sim ele vai estar habilitado para responder e falar em nome do Marinax e dos clubes dele no âmbito mundial. Boa noite, Nicola. O que você acha por meio do ano de uma tentativa por Arthur Cabral, disposto a voltar e é reserva? Como o Caleri fora dessa temporada, acho que seria muito parecido característica. Lucas, pode esquecer. Por que eu digo isso? Porque por mais que o Arthur Cabral não esteja tendo minutos no Benfica, esteja mal por lá, é negócio caríssimo, tá? A ideia do Benfica sempre foi recuperar o investimento no Arthur Cabral. Eu duvido que isso aconteça. Ninguém vai pagar os 20 milhões de euros que eles desembolsaram para contratá-lo, tá? Mas ainda que o negócio tenha que ser fechado por 15 milhões de euros, por 12 milhões de euros, por 10 milhões de euros, Benfica não vai fazer, mas tudo bem. Deu a louca nos caras, os caras topam fazer por 10. O São Paulo não tem 10 milhões de euros para comprar um jogador, tá? Essa é a grande realidade do momento. Temporada do Arthur Cabral pelo Benfica, 30 jogos,
7 gols e uma assistência, tá? Nas últimas 5 partidas, ele não foi titular em nenhuma, não saiu do banco em 3 delas, na outra jogou um único minuto, e na partida em que ele teve mais destaque, jogo contra o Tirsense, imagino que pela Copa de Portugal, alguma coisa assim, que time é esse? Nunca tinha ouvido falar, foi 5-0 para o Benfica, ele jogou 25 minutos e marcou um gol, tá? Ó, Tirsense é Taça de Portugal, é isso mesmo, tá? E aí ele marca um dos gols. Quem você acha que vai ser a próxima grande venda do São Paulo? Leonardo, a pergunta é boa. E é um exercício de futurologia, né? Vamos trabalhar com chute, né? Não tem muita informação, até porque, vamos lá, no Rafael não, goleiro nenhum não, laterais, Igor Vinícius, Enzo Dias, não, zagueiros e laterais, não vejo ninguém para ser negociado não, tá? Meio-campistas, caraca, e eu te diria que o Alves ou o Lucas Ferreira, tá? Pode ser o Rian Francisco, né? Se o Rian tiver minutos. O problema é que o Rian não tem minutos, né? É complicado. Na teoria, o cara com mais mercado, assim, o cara que mais tem chamado a atenção de clubes de fora é o Rian Francisco, mas o Rian Francisco, pelo segundo jogo consecutivo, nem sai do banco. Ele jogou 13 minutos contra o Cruzeiro, num jogo que se dizia que havia olheiros de clubes franceses, mas das últimas 5 partidas do São Paulo, ele não entrou em 4. Então são 13 minutos contra o Cruzeiro, nos outros 4 jogos ele não sai do banco de reservas. E com a observação de que com a ausência do Caleri, eu e todo mundo imaginávamos que ele teria mais minutos, mas não é o que tem acontecido, tá? O Leonardo Prieto, Carlos Vinícius e Thiago Mendes no São Paulo. São Paulo fica favorito a qual campeonato? Leonardo, eu não acredito na contratação do Carlos Vinícius, porque apesar de ficar livre no mercado do contrato com o Fulham, ele vai querer 1,3 milhão, 1,5 milhão de reais. Não vejo o São Paulo com essa capacidade financeira. Sobre o Thiago Mendes, a negociação é, para mim, bem mais plausível. Volante que o São Paulo precisa, volante de intensidade, já tinha um acordo desde o ano passado. Só para lembrar sobre o Thiago Mendes, eu conversei com o Paulo Pitombeira hoje de manhã. Tinha ligado para ele para perguntar do Roger Guedes. E aí o Guedes, no Corinthians, no Flamengo, ele falou, Nicola, chance nenhuma de o Guedes voltar na metade do ano. O cara é muito importante no Al Rayyan, são ele tem 60 jogos, 47 gols e mais 8 assistências, números bem legais, tá? E aí eu perguntei, mas e o Thiago Mendes? Nicola, a gente vai deixar para decidir sobre o Thiago Mendes um pouquinho mais perto do mercado aberto, tá? Eu falei, mas por quê? Vamos esperar para ver quais são as possibilidades, o que aparece de proposta. Por exemplo, em relação ao Zubeldia, hoje talvez até a temperatura esteja um pouco mais amena, mas a gente já teve lives aqui em que 99% dos torcedores são paulinos que se manifestavam exigiam a demissão do Zubeldia. E se você for conversar com o torcedor do Fortaleza, é o torcedor do Fortaleza hoje quem primeiro fala sobre a demissão do Zubeldia. Você quer outro exemplo? O Botafogo. O Renato Paiva hoje perdeu de novo, 1-0 para o Atlético. E já tem torcedor do Botafogo cobrando, pedindo a demissão do Paiva. Isso acontece também no Vasco com o Carille, acontecia com o Santos do Caixinha, com o Grêmio do Quinteiros. Então, quase sempre é o torcedor o primeiro a cobrar, a criticar e tudo mais, tá bom? O Ezequias Portilho, quem está tentando demitir o Zubeldia é a mídia. A maioria da torcida, incluindo as organizadas, são a favor da continuidade do Zubeldia. Para o momento do São Paulo, ele é o melhor técnico, fica Zuba. Ezequias, discordo de você, tá, cara? E aí eu vou usar o exemplo aqui da própria live. Hoje nem tanto, mas, cara, na semana passada, só se falava aqui em demissão do Zubeldia, tá bom? Eram poucos, bem poucos os que queriam a permanência dele. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Tricolor, notícias atualizadas do São Paulo. Deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que estiver rolando no Tricolor. Obrigada por assistir até aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.